Bom dia a todos. Nós vamos ler hoje na Bíblia NVI, Marcos de 10 a 12 e o Salmo 19. Marcos 10. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e, na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12, e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém,
E o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, respondeu eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Marcos 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: O Senhor precisa dele, logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam me perguntaram: O que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram um jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse:
ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo. E ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: eu lhes farei uma pergunta. Responda-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Marcos 12. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo. Eles bateram na cabeça e o humilharam. E ainda enviou outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram, e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Vocês nunca leram essas passagens das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar imposto a César ou não?
Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhes trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com eles. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 filhos deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem a Escritura, nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhes disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode, então, ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os banquetes de honra e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas contribuições, e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz.
mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. Uau! Gente, que porção, hein? Glória a Deus. Salmos 19, gente, ele traz, olha, é muita riqueza aqui, é muita chave. Começar dizendo que a lei, a Torá de Adonai é perfeita e restaura a alma. A gente já falou aqui que Torá quer dizer instrução, né? Que é a palavra do Eterno. É perfeita e restaura a alma. E aqui ele vai trazendo vários ensinamentos de como nós orarmos, e até mesmo, né, ele fala, quem poderá discernir os pecados inconscientes? Limpa-me dos pecados obscuros. É muito tremendo. Este salmo vale a pena ler, reler e reler. No livro de Marcos, nesses 3 capítulos, a gente observa que Yeshua ele vai falar sobre o serviço. E o livro de Marcos, ele é um evangelho que ele aborda Yeshua como servo sofredor. Cada evangelho vai trazer um aspecto de Yeshua. Então, o livro de Marcos, ele traz Yeshua como servo, o livro de Mateus vai trazer Yeshua como rei, o livro de Lucas vai trazer Yeshua como um homem perfeito, e o livro de João vai trazer Yeshua como filho de Deus. Nesses 3 capítulos que nós lemos hoje, em cada um dos capítulos ele vai abordar algo sobre o serviço, né? No capítulo 10, ele vai ensinar aqui qual é a verdadeira grandeza através do serviço. No capítulo 11, ele vai trazer aqui sobre a figueira que se tornou estéril, né? Aquela que não dá frutos. Porque a árvore, ela produz fruto não para si mesma, mas para os outros. Então, ele traz aqui também a questão da figueira estéril, aquele que não produz fruto no reino. No capítulo 12, ele traz sobre a parábola dos lavradores maus, né? Então, observem que cada capítulo ele vai trazer aqui algo sobre o serviço. E é interessante que lá no capítulo 12, Yeshua ele vai mencionar o Shema. O que é o Shema? O Shema é ouvir em hebraico. E ouvir em hebraico, essa palavra Shema, sempre que você ouvir falar Shema, é ouve, né? É ouvir. Só que ela tem um significado triplo em hebraico. Um significado mais amplo, mais abrangente, que é ouvir, compreender, aquilo que você ouviu, entrar em você, internalizar e praticar. Então, esse ouvir, ele tem que ter esses três aspectos. Você ouvir, você entender e você colocar em prática. E aí, Yeshua vai dizer assim, ele está aqui num contexto onde é a última semana dele,
E aqui está uma discussão, um debate ali, né? Ele está ensinando em Jerusalém. É o último diálogo, um diálogo que ocorre antes da última semana dele, né? E ele vai responder ali a um escriba que pergunta para ele qual que é o mandamento mais importante. E aí ele vai e ele fala o Shema, né? Que é o primeiro, ele vai aqui trazer dois mandamentos mais importantes. E ele traz aqui, o primeiro é, ouve, ó Israel, Shema, ó Israel. O Senhor nosso Deus é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E é muito extraordinário a gente entender, né, o Senhor trazendo aqui, porque o que ele faz aqui quando ele está declarando isso? Ele sintetiza toda a Torá, né? Ele não cria um novo mandamento, mas ele faz referência a Deuteronômio, ele faz referência à Torá, né? E sintetiza ela, trazendo aqui qual é o maior mandamento. E é interessante que o segundo mandamento, ele traz aqui como uma extensão do primeiro, né? Então, o primeiro, ele nos chama a amar a Deus não apenas com as nossas emoções, mas com todo o nosso ser. Ele encoraja uma fé que envolve tanto o nosso intelecto, quanto as nossas emoções, quanto as nossas ações, né? De todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É algo que vai além de um amor emocional, de um amor volátil, né? De uma paixão que vem e vai. Não, é algo que realmente envolve todo o nosso ser, cada célula do nosso ser, né? E aí ele vai e traz a questão do amor ao próximo. Ele nos desafia a ver o amor ao próximo como uma extensão do nosso amor a Deus. Então é algo muito poderoso essa perspectiva em que Yeshua ele traz o maior mandamento, né? Ele define ali todos os mandamentos e ele sintetiza nesses dois mandamentos. Mas a gente falou aqui que o livro de Marcos traz Yeshua como servo. E queria trazer para vocês que a palavra serviço em hebraico é a palavra avodá. Avodá. E olha que interessante. Quando Yeshua ele fala sobre serviço, né, ele mesmo vai dizer que ele veio para servir. E ele traz aqui um paradigma em que ele quebra um conceito de liderança, né, de dominação, de autoridade hierárquica. Então ele usa termo, né, os governantes, os grandes, referindo ali a estrutura de poderes já existentes, né? Mas ele fala assim, ó, mas entre vós não será assim. Ele vai marcar aqui uma ruptura nesse padrão na mente dos discípulos. E ele traz aqui a cultura do reino. E ele fala que a grande, a verdadeira da grandeza, né, é definida pelo serviço. Né, porque eles tinham a visão ali de que o grande era aquele, o governante, a autoridade tal, aquele que tinha a hierarquia, e ele traz aqui, ó, a verdadeira grandeza, ela é definida pelo serviço, pelo serviço. Então, ele traz aqui dizendo, né, que o líder, ele deve ser servo de todos. E é interessante que esse termo que ele vai usar aqui, na tradução do grego, né, porque o evangelho aqui está escrito no grego. Então, ele traz aqui a palavra doulos, que significa literalmente escravo. Então, dizendo aqui, indicando uma entrega total, né? E
ele vem e fala aqui, né, que o Filho do Homem, ele veio para servir, ele traz aqui um serviço sacrificial. Então, ele quebra aqui um paradigma, ele traz, estabelece a cultura do reino, como que funciona a cultura no reino de Deus, né? Então, ele está chamando o quê? Ele está chamando os seus discípulos a entender essa cultura e está chamando eles a uma vida de serviço. E olha que interessante, eu falei para vocês que a palavra serviço no hebraico é avodá, né? A palavra avodá, ela tem também um significado triplo, né? Profundo. O hebraico, ele é muito rico nas suas terminações, nas raízes da palavra, cada letra tem um significado. Entenda por que a gente fala tanto de hebraico aqui? Simplesmente porque Deus escolheu esse idioma, esse foi o idioma que Deus escolheu para se comunicar com seu povo. Então, as letras hebraicas, elas têm uma profundidade absurda. É muita coisa assim que vai ampliando o nosso entendimento, porque há muita revelação. Né? Há muitos tesouros ali incutidos. Então, a palavra avodá, ela vai ter um aspecto triplo, que é o serviço, e isso está associado ao nosso trabalho cotidiano, tá? O nosso dia a dia. E também aos serviços prestados aos outros. Então, avodá está relacionado a isso, ao seu serviço do dia a dia e o seu serviço que você presta aos outros. Está relacionado, segundo ponto, à adoração. Então, avodá é a adoração que você presta ao Senhor, nos cultos, né, nos momentos em que você está adorando, nos momentos que você está no seu secreto, isso também é avodá, adoração. E o terceiro aspecto é a oração, a oração. Então, a oração, ela também é chamada de avodá, né, avodá shebalev, avodá shebalev, quer dizer, serviço do coração. Lembra que ontem nós falamos que lev em hebraico é coração? Avodá shebalev, serviço do coração. Então é interessante a gente entender todo esse aspecto, porque está tudo interligado aqui, tudo que a gente começou a falar desde o início está tudo extremamente interligado. Que o amor ativo a Deus é o quê? Você amar a Deus de todo o seu coração, mente, alma, força, né? E que vai se manifestar em nós através do quê? Da avodá, através do serviço ativo, que é trabalho, adoração e oração. Então, quando a gente serve uns aos outros, a gente está realizando um ato de adoração a Deus. Olha que tremendo isso, né? Isso muda completamente a nossa perspectiva de servir o Senhor. Porque quando você entende que quando você está servindo uns aos outros, você está adorando a Deus. Isso precisa ser legítimo, isso precisa ser feito com zelo, isso precisa ser feito com temor. Aí, dessa forma, você está cumprindo o Shema, você está praticando o Shema. Então, essa palavra avodá, ela também vai eliminar aqui a distinção, né, que é uma distinção artificial de querer separar o secular do sagrado. Ah, não, a minha vida profissional, a minha vida religiosa, a minha vida amorosa. Não, a gente tem uma vida só. É uma vida só. E tá tudo interligado. Então, todo serviço, em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, todo serviço feito com a intenção correta se torna um ato de adoração a Deus, se torna um ato de avodá. É muito tremendo, né, gente? Eu fico aleluiada. É muito perfeito quando a gente vai entendendo nessa profundidade, né? E também é interessante que a gente falou que fala sobre, a avodá também está ligada à oração, né? E o serviço ao outro se torna, de uma certa forma, uma oração sem palavras. É uma expressão tangível, né, da nossa adoração a Deus. Quando você está servindo ao outro, você está ali também, né, de certa forma, orando sem palavras, você está ali se movendo em favor ali do seu irmão, né? Isso não elimina a oração mesmo que a gente faz também,
mas para a gente entender como tudo está muito ligado e é muito precioso, né? Então, queridos, que o Shema, que Yeshua declarou como o maior mandamento, aleluia, glória a Deus, não é apenas aqui uma afirmação, mas é um chamado à ação. Amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, mente, com toda a nossa força, vai se manifestar concretamente no nosso amor também ao próximo, através do nosso serviço. Quando a gente serve uns aos outros, nós estamos adorando a Deus com todo o nosso ser. Então, o serviço ele vai se tornar o que? Uma expressão viva do nosso amor, da nossa adoração total ao único Deus, lembrando que ele é único Deus, unificando a nossa fé e as nossas ações num ato de amor que reflete o que é a própria natureza de Deus, né? Revelada através de Yeshua, que é o servo, que é o nosso Messias. Amém? Glória a Deus. Shema, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Aleluia. Que Deus abençoe vocês nesse dia poderoso, que a graça, o amor e a abundância do reino venham sobre a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Bom dia, queridos. Nos vemos amanhã com a graça do Pai. Shalom, shalom.